Turma, e aí, tudo bem? Hoje Hoje que dia? Hoje é terça-feira, né? Terça-feira. E estou aqui vivendo aqui os slides, né? Vamos falar um pouquinho sobre ainda. Eu falei no comecinho com você sobre aliás, alguns conceitos, né? Do que é serviço público. O que é o serviço público, né? Eu falei no final sobre algumas características. Olha, eu acho que características, isso sim, que pode ser, de certa forma, cobrado igual a prova de concurso. Alguém pode pensar, puxa, vamos falar um pouquinho sobre as características do serviço público, que isso é bem interessante, né? Então, eu trouxe aqui para você algumas características e que peço que você leia depois, releia, isso é importante, né? Eu trouxe aqui a primeira característica. Eu falei os conceitos, né? E deixei aqui no meu slides algumas características. Eu disse que o serviço público é uma atividade material de natureza ampliativa, né? Prestada diretamente pelo Estado ou por seus delegados, sob regime de direito público e com vistas à satisfação das necessidades essenciais, né, ou secundárias da coletividade. O serviço público, ele é o destinatário do serviço público é a coletividade. Uma outra finalidade a não ser essa, né? Então, e por que é uma atividade de natureza material? Por que material? Eu trouxe aqui, não sou eu que estou falando, da doutrina que fala sobre isso. O que significa? Significa que o serviço público é uma tarefa exercida no plano concreto do Estado e não simplesmente uma atividade de natureza intelectual. Por que intelectual, né? Na verdade, o Estado realiza concretamente, presta um serviço à sociedade, por exemplo, o trabalho do SUS, né? O SUS é uma típica atividade de natureza material, porque executa serviços médicos em prol da coletividade, né? E por que ele fala? E não simplesmente uma atividade normativa intelectual, não é o caso. Tá? Então, e depois aqui ainda fala que uma outra característica é a natureza ampliativa, né? Ao contrário do poder de polícia, o serviço público não representa limitação ou restrição imposto ao particular. Ao contrário, o serviço público, pessoal, é uma atuação ampliativa da esfera do interesse particular, consistindo no oferecimento de vantagens e comodidades aos usuários. O serviço público, ele tem essa finalidade final aqui, oferecer, ofertar, né, aos usuários algum tipo de comodidade, quando ele não pode fazer por conta própria. Depende do Estado, depende de um serviço gratuito, um serviço sem custo, né? Essa é a parte final que você está vendo. Eu trouxe também aqui, que a doutrina fala, que o serviço público é uma prestação diretamente pelo Estado ou por seus delegados. Isso, o Estado pode delegar, depois a gente vai ver sobre delegação, concessão de delegação, essas coisas, mas no final aqui. O serviço público, como regra, é prestado diretamente pelo Estado. Em regra, quem presta serviço público é só o Estado. Regra geral é isso, né? Mas pode, por opção do legislador, opção da norma, né? A prestação poderá ser delegada a particulares por meio de concessão ou permissão. O particular assume a prestação e toda a responsabilidade, né, direta e objetivamente pelos eventuais danos causados aos usuários. Se o Estado transfere para um particular,
Esse particular assume as vezes do Estado, ele exerce aquilo lá, né? Tem algo interessante também, ainda eu trouxe aqui uma quarta característica sobre regime de direito público, né? Os serviços públicos têm toda a sua disciplina normativa baseada nos princípios e regras do direito administrativo. Por exemplo, o artigo 37 da Constituição Federal, né? E Lei 8987, a Lei das Concessões. Aqui também podemos falar sobre a aplicabilidade da 8.078, né, o Código de Defesa do Consumidor, naquilo que diz respeito aos usuários do serviço público. Será que podemos utilizar a lei, o Código de Defesa do Consumidor, em face do serviço público? Sim, possível, né? Plenamente possível. E tem também ainda uma quinta característica, que é a satisfação das necessidades essenciais ou secundárias da coletividade. O que diz isso? Em regra, a transformação por vontade do legislador de uma atividade em serviço público é baseada na sua relevância social. Dessa forma, nada impede algumas atividades de tanta importância para a sociedade sejam qualificadas como serviços públicos. Leia isso, gente. Isso aqui é importante. Essas características é teórico, mas não é teórico. Isso aqui não tem muito assim, há outro caminho? Não. Está aqui, a doutrina, ela traz esses conceitos, e você, se está estudando para o concurso público, tem que ler isso, nada mais que isso, ok? E depois vou falar também sobre os serviços públicos UT University. Próxima aula eu falo com você. E o UT Singuli. O que é isso? UT University ou UT Singuli. Falo depois com você, na próxima aula eu volto a falar com você. Eu queria falar só rapidamente sobre essas características do serviço público, né? Eu acho que vale a pena você dar uma relida, procurar da doutrina. Às vezes há outros conceitos também, né? Beleza, turma? Isso aí. Até lá. Tchau, tchau.